Olá, pessoal. Vou meter bronca hoje num dos assuntos mais lindos da física, tá? O movimento uniformemente variado. Um movimento que podemos dizer que ele é mais comum no nosso dia a dia. Não obrigatoriamente o movimento uniformemente variado, mas o movimento variado. Ele é muito mais comum. Por exemplo, se você pega um ônibus e vai da sua casa para a sua escola, será que esse ônibus, em toda a sua trajetória, mantém o valor da velocidade constante? Claro que não, né? Ou seja, existem momentos que o ônibus vai precisar frear, tem momentos que o ônibus vai aumentar a sua velocidade, acelerar, tem momentos que ele vai perceber, né, uma placa indicativa de lombada, e para não dar problema, nenhum acidente com alguém, ou para não, por exemplo, sei lá, quebrar o amortecimento do ônibus, ele tem que desacelerar antes da lombada, diminuir sua velocidade, né, para depois ele passar pela lombada sem problema nenhum. Então, é mais comum movimentos no nosso dia a dia em que a velocidade varia. Então, hoje, né, agora a gente entra no universo dos movimentos variados, mas em especial de um movimento que não é apenas variado, ele é uniformemente variado. É quando a velocidade varia do mesmo jeito a cada segundo. Entenderam? Lembrando que nossa velocidade, né, a velocidade de um corpo que está em movimento, em relação a determinado referencial, ela pode variar de três maneiras, né? Ela pode variar na sua direção, no seu sentido ou no seu valor. A velocidade pode aumentar, isso é variar no seu valor. A velocidade pode diminuir, né? Quando o ponteiro do velocímetro está ficando, né? Está indo para baixo, está diminuindo o valor. A velocidade pode diminuir seu valor, né? Diminuir. E também a velocidade pode variar em direção e sentido. Então, por exemplo, quando o carro faz uma curva, é porque a sua velocidade está variando sim em direção e em sentido, entendeu? Então, baseado nessa explicação, a gente pode dizer que um carro, ele apresenta, né, pensando na física, três aceleradores. Eu não errei não, disse três aceleradores. Não falei errado, não. Quais são os três aceleradores? É fácil. Um é quando você pisa no pedal do acelerador, que a velocidade do carro, o seu valor aumenta para mais, né? Aumenta. Quando você pisa no pedal do freio, a velocidade diminui e você varia a velocidade. Então a gente está acelerando também quando a velocidade diminui. Acelerar é variar a velocidade, que pode ser para mais, pode ser para menos. E quando eu pego o volante do carro e mexo no volante do carro, eu estou fazendo uma curva, estou fazendo uma volta, também estou variando a velocidade em direção e sentido. Isso é variar a velocidade, então isso também é acelerar. Então o volante do carro, fisicamente falando, é um acelerador. Não é lindo? Então o carro tem três aceleradores: pedal do acelerador, pedal do freio e o volante. Todos eles, né, modificam a velocidade de alguma maneira, então são aceleradores. Aí eu tive um aluno, tá, um amigo meu, que ele falou assim: ô professor, e o freio de mão? É mesmo, é verdade, faz todo sentido. O freio de mão também é um acelerador, a gente pode chamar de desacelerador, mas é um acelerador porque ele está variando a velocidade para menos. É porque quando eu falei que freio é um acelerador, eu estou considerando o contexto de que tanto o pedal do freio quanto o freio de mão eles fazem parte da ação frear, entendeu? Então aí eu considerei que são três aceleradores: volante, pedal do acelerador e o freio, que pode ser o freio de mão ou o pedal do freio, tá bom? Interessante nessa grandeza, aceleração. Ela surge quando a velocidade varia. Então, o que é um movimento variado? É um movimento que a velocidade varia. É mais real no nosso dia a dia a gente se deparar com os movimentos variados. E hoje vamos estudar em especial o movimento uniformemente variado numa trajetória reta. Aí eu chamo movimento retilíneo uniformemente variado. Tá joia, pessoal? O que eu posso dizer a respeito de um movimento retilíneo uniformemente variado? Eu posso dizer que a cada segundo sua velocidade varia. Claro, do movimento variado, sua velocidade varia. O valor da sua velocidade varia, mas do mesmo jeito. Por exemplo, em um segundo a velocidade é 3. Em 2 segundos a velocidade é 4. Em 5 segundos, no instante 5, a velocidade é 5. Ou seja, a cada segundo a velocidade está aumentando 1 metro por segundo. Entendeu? Ela está aumentando do mesmo jeito a cada intervalo de 1 segundo. Então, com certeza, esse é um movimento uniformemente variado. Se na trajetória reta, movimento retilíneo uniformemente variado. Se a velocidade varia do mesmo jeito a cada segundo, tá, numa trajetória reta, eu posso dizer que a aceleração existe, porque a velocidade varia, mas essa aceleração é uma aceleração constante, ela não muda. Por quê? Porque a velocidade está variando do mesmo jeito a cada segundo. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Ele tem aceleração? Claro que tem. O movimento não é variado, mas é uma aceleração constante.
ela não muda, ela é sempre a mesma, tá? CTE é a abreviação de constante, e é uma aceleração que é diferente de zero. Claro, né? Se a aceleração for zero, a velocidade aí, no caso do movimento retilíneo, ela não estaria variando, seria um movimento retilíneo uniforme, que não é o caso. Por isso que eu botei aceleração constante diferente de zero. Então, essa é a principal identidade do MRUV, tá bom, pessoal? Se perguntar o que é um MRUV, você fala, é um movimento cuja aceleração é constante. E como se chama um movimento em que a aceleração é constante? Aí você, é um MRUV. Já, pessoal, espero que esteja sendo claro. Pronto. Outra coisa importante. Quando você vai para o gráfico do MRUV e você bota aí o gráfico, acompanha comigo, um gráfico. É muito importante esse gráfico, o gráfico da velocidade em função do tempo. Como essa velocidade ela varia do mesmo jeito a cada segundo, certo? Ou seja, a aceleração é constante, a velocidade, por exemplo, tem sempre o mesmo aumento a cada segundo, está aumentando do mesmo jeito, eu posso garantir que o gráfico aí é uma reta inclinada. Supondo que a velocidade está aumentando, é uma reta crescente. Então vai ser assim, ó. Tá vendo? Isso é um gráfico tipo de um MRUV em que o valor da velocidade está aumentando com o decorrer do tempo, movimento acelerado. Entenderam aí? O que é que eu posso tirar desse gráfico, tá? Que é uma reta inclinada. Eu posso achar, por exemplo, posso marcar aqui um ponto nele, ó, que lindo. E posso traçar aqui até o eixo horizontal, e posso calcular aqui a sua área, não posso? Posso. Que figura é essa aí para eu calcular a área dela? Isso é um trapézio. Vamos colocar aqui, né, os elementos de um trapézio. Essa altura daqui, né, como é vertical, seria a representante da velocidade final. Entendeu? É só você projetar aqui para o eixo vertical, a gente vai ter a velocidade final aqui, ó. Essa alturinha aqui inicial é a nossa velocidade inicial. Tudo que for altura nesse gráfico tem a ver com a velocidade em cada instante, porque a velocidade está no eixo vertical. Como a altura é vertical, ela tem a ver com a velocidade, entendeu? Então, aqui no começo, isso que eu estou grifando aqui, ó, é a velocidade inicial. Vou botar aqui, ó, velocidade inicial. Claro, no instante t igual a zero, né, no instante inicial, o corpo começa com a velocidade inicial, vai aumentando sua velocidade de maneira constante, ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta do mesmo jeito. Por isso que esse gráfico é uma reta inclinada, né, uma reta inclinada crescente, que eu estou supondo que a velocidade está aumentando até atingir aqui, por exemplo, a velocidade final num tempo t, que eu botei aí embaixo aí agora, tá vendo? Pronto. Aí, ó, não sei se você sabe, mas no gráfico VT, se você calcular a área sob o gráfico aí, em relação a esse contexto daí, você vai achar a distância percorrida pelo corpo, do instante zero até o instante t. Já, pessoal? Então vamos calcular. A distância percorrida está numa trajetória retilínea, vou chamar aqui de ΔS, ela é numericamente igual à área dessa figura que se formou aí, tá bom? Que no caso aí é um trapézio, tá certo? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Em primeiro lugar, você tem que saber que esses lados paralelos do trapézio, que é esse que representa a velocidade final e esse aqui que representa a velocidade inicial, são as bases do trapézio, tá? São os lados paralelos, tá bom? E a distância entre essas bases, que está aqui embaixo na horizontal, ó, a distância entre as bases é o que a gente chama de altura do trapézio, tá bom? Mas o que é que eu preciso saber para calcular de um trapézio? É muito fácil. Você não vai trabalhar nem com a base maior, que no caso é a velocidade final, e nem vai trabalhar com a base menor, que no caso é a velocidade inicial. Você vai trabalhar com a base média. Ô, Ronaldo, o que é a base média? A base média é um lado que é paralela às bases do trapézio, e ela parte exatamente aqui do meio, ó. Deixa eu mudar a cor para você entender melhor. Ela parte exatamente aqui do meio, ó. Essa daqui é a nossa base média. Como a base maior é a velocidade final e a base menor é a velocidade inicial, a base média vai ser a velocidade média. Então aqui, ó, é a nossa velocidade média. Não sei se está claro para você. Aí eu botei um VM, tá bom? Não sei se está para você ver bem, mas aí é a nossa base média. Como é que calcula, Ronaldo, a área de trapézio baseado na base média? É só você pegar a base média e multiplicar pela distância entre as bases menor e maior. Que no caso aí é o tempo, né? É o T minúsculo que eu coloquei como tempo. Então eu pego a base média, que é a velocidade média, que lindo, acho isso lindo, e multiplica pela distância entre as bases menor e maior, que no caso aqui, ó, é o nosso tempo, T minúsculo, de duração do movimento. Pronto. Massa, né? Só que pode se provar lá na geometria plana, tá? Você pode fazer aí uma semelhança de triângulo, e a base média, como o próprio nome sugere, base média, ela é calculada como sendo uma média aritmética simples entre a base menor e a base maior. Entendeu o que eu disse? Média aritmética simples. Quem são as bases menor e maior aí? A base menor é a velocidade inicial, V0, e a base maior é a velocidade final.
V. Então, vou calcular aí uma média aritmética simples dessas duas velocidades, inicial e final, para esse tempo T que está aí. Isso é a velocidade média, que é a base média. Mas a aritmética é muito fácil, só você somar, no caso de dois elementos, então você vai somar os dois elementos e vai dividir por 2. Então, a velocidade média, nesse caso aqui, vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final, nesse instante de tempo t, e divide por 2, porque isso é uma média aritmética simples. É a base média, a média aritmética simples. Se prova lá na geometria plana, tá bom? Então, a partir de agora, nunca mais esqueça o que eu vou lhe dizer. Primeiro, que você deve calcular, assim, você pode calcular a distância através dessa expressão. A distância percorrida no movimento retilíneo qualquer, inclusive no movimento variado, é a velocidade média vezes o tempo, tá? Estou colocando T, não estou colocando ΔT, porque é meu tempo inicial, estou supondo que é 0. Então, ΔT é igual ao próprio tempo final, T, tá bom? Velocidade média vezes o tempo, isso dá a distância percorrida. Só que no caso específico do movimento uniformemente variado, nesse caso de uma trajetória reta, a velocidade média é a média aritmética simples das velocidades. Repita isso para escutar a sua voz. A velocidade média no MRUV, isso, escutei, é a média das velocidades inicial e final em 2 instantes considerados. Tá bom? É só isso. Então não esqueça nunca mais disso. Vou colocar aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui a nossa cozinha, voltar para o nosso preto. Pronto. Mais uma característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Do move em geral, a velocidade média, ela é uma média aritmética simples das velocidades em 2 instantes considerados. Está aqui, ó. Velocidade média é a média aritmética simples de 2 velocidades. Eu acho isso fantástico. Quando você fala para mim em movimento uniformemente variado, eu penso que a aceleração é constante, no caso da trajetória retilínea, né? A aceleração, de fato, ela é constante, direção, sentido, valor. E além da aceleração ser constante, a velocidade média é uma média das velocidades, média aritmética simples. Não esqueça disso. Isso é a identidade do movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Beleza. Outra coisa importante, eu posso dizer que o Galileu ele construiu 2 equações para o movimento uniformemente variado, que eu vou chamá-las de equações de Galileu. Setinha para cá. Ó. Quem são as equações de Galileu? Vou botar aqui. Ó. Galileu. Era muito importante para a ciência o Galileu, né? Demais. Galileu aqui. Ó. Pronto. Tá um Lzinho meio feio aí, mas esse aqui é um L. Tá bom, amores? As equações de Galileu, basicamente, são 2, tá? São equações horárias, são funções horárias. São equações, são expressões que nelas aparecem o tempo. Aparece esse T daqui, ó. Esse instante T de tempo aparece nelas. Então, eu vou chamar de equações horárias, tá bom? A primeira é a equação horária da velocidade, que ela é assim, ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial. Acho que você conhece essa, né? Mais a aceleração vezes o tempo. Tá vendo? Está aparecendo aqui o T de tempo, então isso eu posso dizer que é uma equação horária. É a equação horária da velocidade. É a equação que me diz a velocidade em cada instante de tempo do movimento uniformemente variado. Já, pessoal? E existe uma outra equação horária, uma outra equação do Galileu, que é a equação horária das posições, que é essa daqui, ó. S é igual a S0 mais, não sei se você lembra, velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração constante, multiplicado pelo tempo ao quadrado. É uma equação horária do segundo grau, né? É uma função polinomial do segundo grau aí, porque o expoente do T aí, tá? É 2. O maior expoente é 2, então essa é uma função do segundo grau. Essas são equações horárias, são funções horárias, porque apresentam a variável T de instante de tempo. Então, essa, quando eu falar para você, quais são as equações de Galileu? Você, opa, é a equação da velocidade para cada instante e a equação da posição para cada instante. Tá bom, pessoal? Equações horárias são as equações de Galileu. Mas teve um discípulo de Galileu, na verdade eu estava lendo que ele é um discípulo de Galileu. Ele é chamado de Evangelista Torricelli, nosso famoso Torricelli, italiano, né? Discípulo de Galileu Galilei. Ele pegou essas 2 fórmulas, juntou as 2 equações horárias e, a partir da linda história dessas 2 equações horárias, surgiu uma equação não horária, que é a equação de Torricelli. E essa equação não horária, como o próprio nome está sugerindo, ela não tem a variável tempo, ela não depende do tempo. É a equação de Torricelli. Que é a equação de Torricelli? Vamos botar aqui para você relembrar. Deixa eu mudar aqui a cozinha para gente. Olha aí, a equação de Torricelli.
Eita, minha letra tá feia, mas eu tô me acostumando, viu, gente? A equação de Torricelli é essa daqui, ó. V. V. V ao quadrado. Velocidade final ao quadrado. É a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que numa trajetória retilínea é a distância percorrida, esse ΔS entre 2 pontos dela, tá bom? Então tá aqui, ó, a nossa equação de Torricelli. Nela está aparecendo o T do tempo? Não. Então essa é a equação não horária, é um indício para você usar Torricelli quando você não tiver informações sobre o tempo. Isso é um indício para você usar a equação de Torricelli para uma questão, uma análise de uma questão de aceleração constante, que é um movimento formalmente variado. Aí você vai usar Torricelli quando a questão não te informar dados sobre o tempo. Agora, se ela te informar dados sobre o tempo, ou se você quiser encontrar o tempo, você pode muito bem usar as equações que têm a ver com o tempo, que são as equações de Galileu, que são as equações horárias, tá bom? Isso aqui eu falei, tá? Fiz um resumo da parte conceitual do movimento retilíneo formalmente variado. Eu espero ter te ajudado, tá bom? E eu ia encerrar agora, mas não vou encerrar não, a aula agora não. Sabe por quê? Eu gostaria de rapidamente mostrar para vocês da onde vem essas fórmulas. Eu acho que não custa nada, né? Vale a pena. Deixa eu passar aqui para outra página. Ó, pronto. Eu tinha até separado aí, ó, as demonstrações do MRUV. Vou ser objetivo, tá bom? Para que vocês entendam rapidamente, sem mistério nenhum. Sem mistério nenhum. Mas é bom saber de onde vêm as coisas, não é? Eu acho importante. Além de você saber que existem as equações de Galileu e você saber que existe a equação de Torricelli para o movimento formalmente variado, você deve saber, eu acho importante, de onde elas vêm. Então, eu vou dedicar um tempo para te mostrar isso, tá certo? Vê. Primeiro, vamos demonstrar a primeira fórmula da equação de Galileu, que é aquela, né? V igual a V0 mais AT. É muito simples. Eu gosto muito de um princípio universal, inclusive, que eu uso para provar essas fórmulas. Qual é? É esse princípio daqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. Ó. Princípio. Professor, que princípio é esse? É um princípio que é assim, ó, preste atenção. O fim, você não faz sentido. O fim é igual ao início mais a variação. Faz todo sentido, né? Eu acho que faz todo sentido. Deixa eu grifar aqui para a gente, bonitinho. Pronto. O fim é o início mais a variação. Claro, se no início eu tenho R$ 2 e você me dá R$ 3, no fim eu não vou ter mais R$ 2, o início. Eu vou ter o início mais o que entrou, 2 mais 3, 5. Então, quem vai ser o meu final? Vai ser meu. Então, o fim é o início mais a variação. Esse princípio também serve para reduções, para diminuições, claro. Eu tenho R$ 3, te dei R$ 1, perdi R$ 1, continuo com 3? Não, continuo com 2. Então, qual vai ser o meu fim? Vai ser o meu início, que é 3, menos o que eu perdi, que foi 1. Aí fica 2. Entendeu? A variação negativa, esse mais fica aí, mas a variação negativa indica que está diminuindo, e a variação positiva indica que está aumentando. Tá bom? É nesse sentido que eu vou demonstrar as equações, a partir desse princípio. Vamos aplicar esse princípio para os casos do movimento retilíneo formalmente variado. Primeiro, vou começar com a velocidade, tá certo? Preste atenção. Primeiro, baseado no princípio, a velocidade final é a velocidade inicial mais a variação de velocidade. Que lindo, né, gente? Baseado no princípio, tá bom? Então, vamos lá. V é igual a V0 mais. A gente aprende uma formulazinha, que é a formulazinha da aceleração média, que é assim, deixa eu botar aqui no cantinho. A aceleração média é ΔV sobre ΔT, né? Variação da velocidade em certo intervalo de tempo. Isso é a aceleração média. Se eu colocar um aqui embaixo, que eu posso, que quando não tem o denominador subtende que é 1, eu posso fazer aqui meio pelos extremos. Então, o ΔV vai ser igual à aceleração média vezes o intervalo de tempo. Então, a variação de velocidade é a aceleração média vezes o intervalo de tempo. Entenderam até aí? Fácil, né? Continuando, ó. Então, a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais. No movimento retilíneo formalmente variado, a aceleração média é constante, ela não muda. E ela vai ser sempre um valor em cada instante, que eu vou chamar de A. Esse A poderia ser 3, poderia ser 5, desde que ele não mude. Então, a aceleração média é um valor constante que eu estou chamando de A. E o intervalo de tempo, como a gente está começando do instante zero, isso que a gente faz, você subentende aí que no começo, quando você vai acionar o cronômetro, ele está todo zerado. Tá? Isso é muito coerente, né? Então, o instante inicial é 0. De 0 até o instante t, o intervalo de tempo é o próprio t, o próprio tempo final. Então,
T, pode botar T. A gente considera que o tempo inicial é 0. Então, aí, demonstramos a nossa primeira fórmula. Olha aqui, ó, que linda. A equação de Galileu para a velocidade. Você pode apelidá-la assim, ó. Vejo você à tarde. Pronto, tá bom? É a nossa equação de Galileu, a equação horária da velocidade. Não tem nenhum problema você fazer uma frasezinha para você memorizar a fórmula, mas eu acho importante você saber de onde ela veio. Aí faz todo sentido você colocar um mnemônico, um artifício de memorização, desde que você entenda da onde vem as coisas, tá bom? Eu espero estar sendo claro. Vamos para a próxima etapa. Ó, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma linhazinha. Vamos agora demonstrar a equação da posição de Galileu, que é a posição em função do tempo, baseado no princípio que o fim é o início mais a variação. Vamos lá. A posição final é a posição inicial, aí, mais a variação de posição. Quem é Ronaldo final? É o Ronaldo inicial, mais a variação de Ronaldo. Quem é o você final? É o você inicial, mais a variação de você. Esse é o nosso princípio que eu estou usando, tá bom? Então, vamos lá. Posição final, tá aí o S, né? O S final. É o S sozinho, é igual ao S inicial, mais a variação de posição. Então, vamos fazer. Posição final é a posição inicial, mais. Quem é o ΔS? Não sei se você lembra, mas também existe, né, uma fórmula muito importante, que é a fórmula da velocidade média, que ela é assim. Velocidade média é a variação da posição pela variação de tempo. Se eu colocar aqui um no denominador, já que não tem, eu posso fazer isso. Se eu fizer aqui meio pelos extremos, o ΔS vai ser a velocidade média vezes intervalo de tempo. Então, eu escrevo aqui. ΔS é a velocidade média vezes intervalo de tempo. Já é, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos lá, continuando. Posição final é a posição inicial, mais. Mas quem é a velocidade média no movimento formalmente variado? Vimos ainda há pouco, né, no começo da aula, que isso é uma característica muito importante de movimentos com aceleração constante, que a velocidade média é a média aritmética simples das velocidades em dois instantes, no instante inicial e no instante final. Então, a velocidade média aí vai ser, porque é um movimento formalmente variado, né, é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Isso é uma característica de movimento formalmente variado. A velocidade média é uma média aritmética das velocidades, em dois instantes considerados, o inicial e o final. Tá bom? Então tá aqui, ó, essa é a velocidade média. O professor sempre pode fazer isso? Sempre não. Estou fazendo porque é move. No movimento formalmente variado eu posso fazer isso. Tá bom? Vezes o ΔT, que como o tempo inicial é 0, o ΔT é o próprio T. Pronto. Basta aí. Uma perguntinha a fazer a vocês. Quem é a velocidade final que eu estou aí marcando? Tá vendo? Quem é aqui a nossa velocidade final no movimento uniformemente variável? Acabamos de provar que essa velocidade final é a velocidade. Aqui, ó. Velocidade final é a velocidade inicial, a aceleração vezes o tempo. É vejo você à tarde. Vou substituir. Acompanhe comigo, fazer aqui em cima. Deixa eu apagar essa parte que eu fiz aqui, meus amores, rapidão. Deixa eu apagar isso daqui. Eita, tô me acostumando com essas coisas aqui, viu, pessoal? Um pouquinho de paciência. Pronto. Massa. Deixa eu voltar aqui agora. Ver se eu fiz certinho. Fiz. Pronto. Beleza, vamos continuar aqui. Ó, então, ó, a posição final vai ser, preste atenção, a posição inicial mais, abre aqui o parêntese, a velocidade inicial mais a velocidade final. Mas quem é a velocidade final? É vejo você à tarde. Então, eu vou substituir pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Entendeu? Substituir a velocidade final por V0 mais AT, que é a velocidade final que a gente fez antes. Vejo você à tarde. Pronto. Fecho aqui o parêntese, divido tudo por 2 como estava e multiplico pelo tempo. Já é? Agora eu vou fazer aqui o processo distributivo da multiplicação. Vou multiplicar. Vai acompanhando comigo. S igual a S0 mais V0 mais V0 dá 2V0. 2V0 vezes o tempo de fora vai dar 2V0T. Então eu boto 2V0T. Mais AT, esse AT aqui vezes T, né, propriedade distributiva, eu estou multiplicando tudo pelo tempo que está aqui fora, AT vezes T vai dar AT ao quadrado. Então, aqui, T ao quadrado. Já, meus amores, beleza? Tranquilo? Pronto. E isso aqui dividido por 2. Pronto. Continuando, vai ficar S igual a S0 mais... Agora eu vou pegar essa fração aqui e vou dividir por 2. Ó. Vou pegar esse cara aqui, vou dividir por 2, vou pegar esse aqui e vou dividir por 2. Você pode fazer isso com a soma, Ronaldo? Deve. Vamos fazer? 2V0T dividido por 2, vai cortar 2 com 2, vai sobrar V0T. AT2 dividido por 2 é o próprio AT2 dividido por 2. Então vai ficar mais AT2. Pronto, e está demonstrada a equação da posição em função do tempo, que é a outra equação de Galileu. Está claro para você, meus queridos?
Eu espero que sim. Para finalizar agora a aula, vamos demonstrar a equação de Torricelli. Eu acho lindo e eu espero que vocês compreendam. Veja que massa. Ó, deixa eu apagar aqui para a gente, tá bom? Deixa eu apagar esse comecinho daqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Pronto, agora vai ser mais rápido. Deixa eu apagar aqui. Apagando aqui para vocês entenderem. Ó, deixa eu apagar aqui essa setinha também. Massa. Pronto, tá ótimo. Vamos voltar para cá. Pronto, tô me acostumando. Olha, vamos demonstrar agora a equação de Torricelli. É muito bacana ver. E vou fazer de um jeito que eu gosto muito. Ó. Primeiro, você já entendeu que a primeira equação de Galileu, a equação da velocidade para o movimento de formamento variado é assim, né? Vejo você à tarde. Velocidade final é a velocidade inicial, mais aceleração constante vezes o tempo. Tá bom. O que é que eu vou fazer agora? Como isso aqui é uma igualdade, o que faz de um lado eu faço do outro. Então, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Presta atenção. Vou elevar esse lado aqui ao quadrado e vou elevar esse lado aqui ao quadrado. Eu estou quadrando. O que é isso? Estou elevando ao quadrado o primeiro membro e elevando ao quadrado o segundo membro. Pode fazer isso, Ronaldo? Pode. Aqui não é igualdade, então o que faz do lado faz do outro. Então, primeiro membro, velocidade ao quadrado. O que é V ao quadrado? É V ao quadrado, repete. E o que é V0 mais AT ao quadrado? Opa, aí é o quadrado de uma soma. Isso aí é um produto notável, né? Que a gente via na antiga sétima série, né? Atual oitavo ano, a gente vê lá. Como é que resolve o quadrado da soma? Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, assim, ó, quadrado do primeiro, que é a velocidade inicial, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo não é AT, então AT ao quadrado vai ficar assim, A ao quadrado e T ao quadrado. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá um pouco trouxinha, mas espero que você entenda, tá bom? Aí eu faço aqui agora, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais, vou colocar aí 2A em evidência. Aí é uma fatoração por evidência, tá bom? A gente aprende isso na matemática lá da sétima série atual oitavo ano. Aí eu pego 2A aqui e vou botar em evidência. O que é botar em evidência? É botar em destaque. Você está percebendo que eu peguei o 2A e coloquei ele aqui na frente? Então ele está evidente, está em evidência, está em destaque. Então agora eu vou dividir cada termo, esses dois termos aqui, ó, eu coloquei o 2A em evidência, vou dividir cada termo pelo termo que está em evidência. Entenda o que eu estou fazendo. Ó, vamos lá, me ajuda aí. Primeiro termo, 2V0AT dividido por 2A, vai cancelar 2 com 2, vai cancelar A com A, e vai sobrar V0 vezes T. É lindo? Aí mais, vou dividir esse segundo termo pelo termo que está na frente, em evidência, 2A. A ao quadrado, T ao quadrado, dividido por 2A, vai cancelar A ao quadrado por A, vai ficar A, T ao quadrado sobre 2. Entenderam? Ficou isso daí, ó. A T ao quadrado sobre 2. Só que isso daqui, se você olhar com muito carinho, esse aqui, V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ó, tá aqui, ó. Tô aqui marcando para você ver na fórmula da equação da posição de Galileu, ó. Então, isso daqui é o que está aparecendo aqui. Tá vendo? Se eu passar essa posição inicial para lá, vai ficar S menos S0. Eita, só um minutinho, desculpa aí, gente. Deixa eu voltar para cá. Tá falhando aqui. Perdão. Mas veja, entenda o que eu estou querendo fazer. Essa posição inicial passa para o outro lado, vai ficar S menos S0. Eita, desculpa. S menos S0, e S menos S0 é ΔS. Então, essa expressão que está aí marcada, ela é igual a S menos S0. E a pulsão final menos a pulsão inicial é a variação de pulsão, que é o nosso ΔS. E pronto, a equação ficou assim. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, e sobrou quem aqui? ΔS. A equação que não aparece o tempo, que não depende do tempo. Essa é a equação de Torricelli, tá bom? Existem outras maneiras da gente provar essa fórmula que eu achei bacana. Mostrei para vocês, espero que vocês tenham entendido. Demos uma noção do conceito, né? Dos conceitos e definições do movimento retilíneo uniformemente variado, um movimento com aceleração constante. Isso implica que a velocidade média é a média aritmética das velocidades, muito importante para as questões isso. Demonstramos as fórmulas e vimos que existem as equações horárias e a equação não horária. As equações horárias são as equações de Galileu, a da velocidade em função do tempo e da pulsão em função do tempo, e a equação não horária é a equação de Torricelli, tá bom? Espero ter ajudado. Não esqueça, sempre vale a pena estudar, e parabéns aí pelo seu esforço, pelo seu empenho em querer aprender. Tchau, até a próxima aula. Valeu. Um abraço.